TVU, canal universitário de Fortaleza. O programa Panorama Econômico e vai falar hoje sobre os impactos da Copa do Mundo na economia do estado do Ceará. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, com muito prazer, o vereador Jaime Cavalcante. Ele é servidor público da Cefaz. Seu largo conhecimento na área econômica o levou a ocupar vários cargos na administração pública. Foi secretário de Educação do Estado, onde implantou internet nas escolas, eleição direta para diretores e coordenou o projeto Escola Viva, beneficiando milhares de crianças e adolescentes. Já como subsecretário da Ação Social, implantou e presidiu o Conselho Estadual do Idoso. O outro convidado é o deputado Sérgio Aguiar. Ele é parlamentar, bastante atuante, preside a Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços da Assembleia Legislativa do Ceará. Comissão esta, palco de grandes discussões e benefício do desenvolvimento do Ceará. Ademais, é membro titular das comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Orçamento, Finanças e Tributação, na defesa do consumidor, fiscalização e controle, direitos humanos, cidadania e, mais recentemente, foi criada a Comissão da Juventude. Este programa, chamado Panorama Econômico, tem um apoio cultural do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará. Nós vamos pedir um pequeno intervalo e em seguida voltamos aqui com o programa Panorama Econômico. O governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza não têm medido esforços diante do desafio de sediar a Copa do Mundo de 2014. Está havendo uma preparação compatível com a grandiosidade do evento. No âmbito estadual, por exemplo, criou-se a Secretaria Especial da Copa 2014, órgão central de planejamento, coordenação, articulação, gerenciamento e controle das ações necessárias à realização de jogos. Dentre estas, estão previstas a reforma do Castelão, a ampliação do aeroporto, melhoria das vias e do sistema de transportes, treinamento de pessoal. No total, são esperados investimentos da ordem de 6 bilhões de reais, o que certamente produzirá impactos importantes em nossa economia, embora e com rebatimentos distintos nas diversas classes sociais. Segundo o censo de 2010, no entanto, o IBGE, o Ceará possui ainda 1,5 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, representando quase 18% de cerca de sua população e cerca de 9% total da pobreza do Brasil. De que forma a Copa do Mundo vai contribuir para a diminuição da pobreza no Brasil, especialmente no Ceará? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar aqui com o deputado Sérgio Aguiar. Bom, eu queria agradecer o convite aqui seu, Jonas Luiz, e do Corecon, de poder vir participar do programa. E eu acredito que uma das bases da economia brasileira está focada na micro e pequena empresa. É onde se tem um maior número de negócios, é onde se faz com que
a população possa ter um acesso maior a estar inclusa nesse processo produtivo, econômico e social. Lê-se aí, por exemplo, agora há pouco, a lei do microempreendedor individual, que foi uma ascensão de muitos daqueles que viviam na informalidade e puderam agora formalizarem-se e tanto estarem amparados pela legislação previdenciária, como também estarem aptos a receber fontes de créditos e tantas outras coisas mais. Dentro dessa visão, é que imagino que nós vamos poder ter aí uma perspectiva de fazer com que nesses pequenos negócios que hão de chegar ao Ceará advindos da Copa do Mundo, é bom que se lembre que a perspectiva de aproximadamente 600 mil o número de turistas que vão visitar o nosso país durante os Jogos da Copa do Mundo de 2014. O grande legado que vai ficar das obras de infraestrutura, da formação profissional, da capacitação e qualificação de pessoal e principalmente da melhoria na qualidade de vida da população é que é o grande legado que nós vamos conquistar. Mas para isso daí nós temos que fazer com que aquele que hoje tem a dificuldade de pegar um ônibus coletivo superlotado, muitas vezes fica de fora ou vai pendurado na porta, ele possa ter, com os investimentos que estão sendo feitos, a título de serem para a Copa, mas que na verdade é para nós cearenses, como é o caso, por exemplo, do VLT, como é o caso do Metrofor, serão facilitadores para que se tente aí dar uma melhoria na qualidade de vida. É verdade que existe ainda um combate muito forte a essa parte de miséria, como você citou, que já é feito através de programas de erradicação de pobreza, através do FECOP, por exemplo, que existem no governo do Estado. Mas existem também as dificuldades que creio que agora, a nível de capital do Estado, a nível de Fortaleza, já que a gente sabe que Fortaleza tem 30% da capital do Estado. Muitos dizem que a região metropolitana, o Jaime sabe muito bem disso, é como se fosse apegada à Fortaleza, tendo os mesmos serviços e procurando sempre estar incluído nos serviços essenciais que são ofertados por Fortaleza. Mas a gente possa, com isso daí, tentar dar uma melhoria na qualidade de vida, principalmente num setor que é crucial para o Estado do Ceará e principalmente Fortaleza, que é a mobilidade urbana. Ok, vereador Jaime Cavalcante. Okay. E queria agradecer também o convite do Corecon, nosso conselho, e está aqui ao lado do deputado Sérgio Aguiar, um velho amigo. Jonas, eu acho o seguinte, eu acho que, como colocou muito bem o deputado Sérgio Aguiar, o mais importante disso tudo é o legado que vai ficar da Copa do Mundo. E eu me recordo que existe até uma piada, né, corrente de que o melhor prefeito de Fortaleza de 2006 até 2014 vai ser o José Blattes, né, que é o presidente da FIFA. Como o melhor prefeito de Fortaleza nos anos 80 foi o Papa João Paulo II. Então, o que está acontecendo? Algumas obras que eram da obrigação do governo municipal, e aqui eu queria falar assim, de uma forma mais crítica, né, até para chamar a atenção, algumas obras que eram de responsabilidade do governo municipal, as obras de mobilidade urbana, nós estamos há 7 anos de uma administração que não se fez uma intervenção nas vias de Fortaleza. Então, a prefeitura está tendo a grande oportunidade, né, caiu do céu, graças à bela atuação focada do governo do Estado, e aqui, ao invés da prefeita estar querendo capitalizar este ganho, ela devia dar graças a Deus, ter um governador operante e focado. Quando eu critico muito a prefeitura, que ela desfoca as coisas. Ela, ao invés de estar focada nas obras da Copa do Mundo, ela fica querendo abrir outras obras que sabe que não vai acontecer. O que fez o governador Cid, e o deputado Sérgio sabe muito bem, nós temos 12 sedes de Copas, né? 4 no Nordeste e o restante no Centro-Oeste e Sul. Os jogos da noite são no Nordeste, os jogos de dia são no Sul. Não é isso? Então ele ia concorrer com quem? Natal, Recife, Salvador. O que fez o governador? O que fez o secretário Ferruz? Focou todas as forças dele no Castelão. Porque a Copa só está acontecendo em Fortaleza. Os 10 jogos só vão acontecer em Fortaleza por conta da agilidade, da rapidez da obra do Castelão. O resto pode esquecer. O resto é as pessoas, a prefeitura querendo capitalizar um ganho que não é dela. O ganho
é do governador Cid Gomes, é do governo do estado, é do secretário Ferruz, que focou as suas forças inteligentemente no nome do Castelão. Os impactos disso. Acho que os impactos da Copa, você está falando em investimento de 6 bilhões, quando nós temos um orçamento no estado de 15. Isso. E um orçamento da prefeitura 4. Praticamente, diluindo os 4 anos, praticamente insignificante o impacto da Copa. Agora, o mais importante é o legado que vai deixar, né? Essas vias de acesso que vai desafogar, que vai facilitar a vida do fortalezense e também a vitrine que nós estamos, né? Fortaleza está sendo colocado na vitrine mundial. Talvez, após a Copa do Mundo, é que nós vamos ter realmente o reflexo dessa questão do turismo no estado do Ceará e em Fortaleza principalmente. E, deputado, o senhor acha que nós vamos... É porque eu fico muito preocupado quando tem qualquer obra que tem licitação, e tem um trâmite legal, né? Tem aquelas coisas que acontecem, né? Que acontece mesmo. Aí, mesmo que a pessoa ganhe, alguém pode ficar insatisfeito e tem o prazo de recorrer. Essas coisas sempre não vão atrasando e a gente vê essas obras e que sempre atrasam. Nós temos tempo mesmo de deixar esta cidade absolutamente trafegável e para o ano 2014? Nós sabemos que uma característica da presidente Dilma é dela ser aquela gerente, aquela gestora que faz as coisas acontecerem. E ela deu um ultimato aos estados e municípios para que pudessem tomar as suas decisões e o prazo seria até dezembro agora deste ano. Então, certamente, as obras que devem ocorrer, devem estar todas elas em processo licitatório. Eu quero aqui tocar no ponto ainda do VLT, da linha Parangaba-Mucuripe, porque ainda nós temos alguns problemas de desapropriação. Mas nós mesmos, parlamentares, eu, Jaime e tantos outros que queremos que a Copa se realize e seja bem feita aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, que fique o legado para os fortalezenses, é de que nós também tentemos sensibilizar, conversarmos, ter uma conversa franca e honesta com as pessoas que podem estar naquele momento, que vão perder a sua condição de moradia em uma casa em que já estavam habituados, tem aquela convivência de há muito e que não querem se deslocar, mas que têm que entender que não sairão com prejuízo e que muito mais também estarão sendo colaboradores para a efetiva realização dos Jogos da Copa do Mundo. Eu acho que não é a melhor saída você ficar esperando, retardando o tempo, esperando que venha uma facilidade de licitação para que se possam licitar as obras. Esse daí eu acho que não é papel de gestor público nenhum passar por essa maneira aí. Eu estive agora recentemente com a missão empresarial da Associação dos Jovens Empresários, visitando a Alemanha. Inclusive foram vereadores, foram parlamentares, e nós visitamos um escritório de uma das maiores empresas jurídicas que trabalham na área de contratos esportivos. E os elogios rasgados que ouvi ao contrato da PPP do Castelão, sem dúvida nenhuma me deixaram envaidecidos, porque mostrou que o estado do Ceará tem a competência, que ele não vai sair perdendo em nada e que também não vai sair perdendo consórcio, porque se cumprir os prazos, se tornar eficiente a gestão do estádio, que não terá apenas o intuito de fazer com que partidas de futebol sejam aquilo que vai sustentá-lo, mas outros eventos, por isso é que é uma central de multiuso, uma arena multiuso, nós teremos com isso daí uma perspectiva de termos um estádio dentro desse prazo de 8 a 10 anos, que é quando deverá ser explorado por parte do consórcio que está construindo, muito bem adequadamente o nosso estádio do Castelão. Mostrou que lá atrás, quando se fez a licitação, no momento certo, quando se conseguiu economizar recursos aí de 99 milhões de reais na construção do Castelão, foi sem dúvida nenhuma um passo firme e forte daqueles que querem fazer a coisa certa, que é aquilo que o governo do estado está tentando fazer e está focado. E como disse o Jaime, só quero complementar um pouco mais, foi de que os Jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo vieram para Fortaleza pela competência que nós mostramos em estarmos focados no nosso principal produto para sediarmos os jogos de futebol, que é a Arena de Esportes, que é o estádio do Castelão. Ok, nós vamos pedir aqui um pequeno intervalo aqui no programa Panorama Econômico, que tem o apoio cultural do Corecon, Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará.
programa Panorama Econômico hoje está falando sobre os impactos da Copa do Mundo na economia do Estado do Ceará. Queria colocar aqui o vereador Jaime Cavalcante na conversa para perguntar, vereador, que impactos maiores são esses? O senhor acha que esse legado vai ficar só para depois, mas que legados são esses? É só a mobilidade urbana? Como é que é a economia do Ceará e vai aumentar e vai crescer diante desse evento? A questão da mobilidade urbana é mais uma questão local, né? Então, é o primeiro ganho que nós vamos ter com a Copa. A questão da PPP, do Castelão, uma arena construída com todos os indicadores de modernidade e a mobilidade. E vai ficar para o público interno, para o fortalezense, que não teve a sorte de ter essa mobilidade nos últimos 7 anos. Qual o grande legado dessa Copa do Mundo? A questão do turismo. Você vai ter uma vitrine durante 3 anos, Fortaleza, você se recorda, o deputado Sérgio, que antes de começar o Jogo do Brasil, na África do Sul, se passava, né, o estado, a cidade que ia sediar o Jogo do Brasil. Então, essa vitrine, Fortaleza vai ter antes da Copa, 3 anos antes, na Copa do Mundo, e as pessoas que estão fora do Brasil vão começar a mentalizar, ter a visão das belas praias de Fortaleza, das belas praias do Ceará, né, do que o Ceará tem para oferecer. Então, acho que o maior legado disso tudo é a vitrine que Fortaleza vai ter e o após Copa do Mundo. As pessoas vão começar a colocar Fortaleza como um destino turístico internacional, que não é ainda. Fortaleza deve ter, em termos de turismo internacional, pouquíssimo turista. Então, esse é o grande legado. Agora, para isso, você tem que ter infraestrutura de turismo. Para isso, você vai ter que ter hotéis, para isso, você vai ter que ter praias urbanizadas, vai ter que ter vias sinalizadas. É todo um trabalho, antes da Copa, que vai fazer com que esses turistas venham, inclusive os que vêm aqui assistir a Copa, que voltem para os seus países, fazendo a propaganda, como colocou bem o deputado Sérgio, do orgulho que ele teve lá, que as pessoas hoje estão antenadas, né? Com a globalização, quem que imaginava o deputado Sérgio e os vereadores chegarem na Alemanha e as pessoas já estarem atualizadas do que está acontecendo em Fortaleza, né? Fortaleza é uma cidade que não é nem conhecida fora. Quando se fala de Brasil, se fala de quê? Rio, São Paulo, Salvador. E às vezes Belo Horizonte. Então, chegou na Alemanha, a Copa foi anunciada semana passada. Ele já chegou na Alemanha, as pessoas já tinham conhecimento de que em Fortaleza, um estado do Nordeste pobre, já existia um equipamento com 45% de realização de obras. Então, tem que ter cuidado, porque de repente pode ser um tiro no pé. O que é que adianta ter uma Copa aqui, depois não se tem toda não se deixa um legado, não se deixa uma infraestrutura e o turista não vem. Então pode ser uma faca de 2 gumes. Eu acho que em termos de Estado, de governo do Estado, o governo do Estado já tem essa visão, né? Você vê que está construindo o centro de eventos, está construindo o aquário, está construindo as vias de acesso às praias, na sua região, construindo os 2 aeroportos, Aracati e Camusim. Então, o Estado do Ceará está se preparando. Agora, é perigoso o Estado se preparar e Fortaleza, o governo municipal, não fazer o seu dever de casa. Deputado, é isso que eu queria perguntar, queria colocar na discussão. Quando a gente fala em economia do Ceará, qual o legado para a economia do Ceará como um todo? Eu estou pensando lá no Capuí, eu estou pensando lá em Sobral, eu estou pensando lá nos Inhamuns, né? Quando eu falo em Ceará, eu não consigo ver ele desassociado. Isso não seria mais só para aqui, para Fortaleza, ou nós vamos levar o legado da Copa para o interior do estado? Com a visão da economia globalizada, como nós estamos aqui, inclusive o vereador já terminou de citar, esse escritório lá de advocacia, por que ele já conhecia tudo? Ele sabe, por exemplo, quem são os estádios no Brasil, das 12 sedes, aqueles que têm parceria público-privada, aqueles que são estádios de clubes de futebol, como é o caso lá do Itaquerão, como é o caso da Arena da Baixada, como é o caso do Beira-Rio. Ele sabe quais são os estádios que só receberão recursos públicos. Então, conhece tudo porque isso são negócios. E negócios, no mundo como é esse mundo do futebol, que envolve cifras milionárias, eles fazem do negócio, e a gente sabe que a FIFA é um organismo privado que visa, como todo organismo privado, lucro. Isso é uma velha máxima que nós conhecemos. Agora, o que nós temos aqui
no estado do Ceará. É bom lembrar que nós temos na matriz de responsabilidade, obras de responsabilidade do governo federal, e aí nós temos aqui o aeroporto Pinto Martins e nós temos o terminal do Porto do Mucuripe. Nós temos obras a nível de estado, onde a principal delas é o Castelão, depois o VLT, depois o metrô, e nós temos as obras municipais, que são aquelas que é de responsabilidade da prefeitura, que elas vão fazer com que haja essa mobilidade mais rápida, que é o caso dos BRTs, e são vias apropriadas para a utilização de ônibus coletivos, assim como também do alargamento de várias avenidas, Alberto Craveiro, Dedé Brasil, Paulino Rocha, que darão acesso à praça de esportes, que é o Castelão. Já para os demais municípios do estado do Ceará, nós vamos ter que aproveitar aí a vitrine que será exposta, esse grande produto que é o estado do Ceará. Para você ter uma ideia, nós vamos deixar agora, da condição de termos apenas uma porta de entrada internacional, que é o aeroporto Pinto Martins, por via aérea, para termos mais outras 2 portas. Os aeroportos internacionais de Canoa Quebrada, que deve estar sendo inaugurado daqui a aproximadamente 90 dias, e o aeroporto internacional de Jericoacoara, que já iniciou suas obras, fazendo com isso que o fluxo não fique apenas e tão somente por Fortaleza. Muito embora a gente saiba que Fortaleza é o nosso grande atrativo maior e hoje consolidado, já que é a 4ª capital no país que recebe o maior número de turistas. Só complementando um pouco da resposta que o vereador Jaime deu, são aproximadamente 50 mil turistas internacionais que chegam ao estado do Ceará a cada ano. E a nossa meta aí, pelo menos durante os próximos 5 anos, com essa vitrine da Copa, é pelo menos duplicar essa chegada, porque já vamos ter aí uma consequência natural. No Brasil, de 6 milhões de turistas no Brasil? Estrangeiros. 6 milhões de turistas estrangeiros. 6 milhões de turistas estrangeiros. Brasil. 50 mil. Ainda é muito pouco, mas nós queremos com isso daí consolidar e principalmente o grande fator motivador da visitação à Fortaleza é porque nós vamos estar expostos aí mundialmente, internacionalmente, a 2 bilhões de espectadores em todo o mundo. Custa nada lembrar que a FIFA tem um número maior de associados do que a própria ONU. Já que o futebol é um congraçamento aí entre nações e tudo, que faz com que a disputa esportiva possa ter esse cunho. Então, dessa forma, eu espero que o estado do Ceará venha a ter esse aumento na progressão, não apenas aritmética, mas até geométrica, para que a gente possa fazer com que haja uma maior visitação, que esse sim seja o legado, já que as obras elas não puderão, de forma alguma, deixarem de ser concluídas e não puderão deixar pós sua conclusão, serem retomadas para deixar de existirem, mas o turista, sim, ele tem que ser bem trabalhado para que ele possa, cada dia mais, vir visitar o nosso estado do Ceará e agregar renda para o nosso povo cearense. Ok, vereador Jaime Cavalcante, por que você tem esse receio, né, de que as obras de responsabilidade da prefeitura não serão concluídas a tempo? Eu vou dar só... É bom de comparar as coisas, né? Porque às vezes, até eu brinco muito na Câmara Municipal, e que a opulsão que existe hoje, ela é dinamarquesa. Diferente da opulsão metaleira da época que a Luziana era vereadora, Nelson Martins, e aí vai. Existem prazos. Eu vou só fazer uma comparação. São 12 capitais que vocês vão sediar os Jogos da Copa. Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá. Curitiba tem 12 projetos, todos os 12 aprovados. Esse dinheiro, o deputado Sérgio sabe, é o dinheiro da Caixa Econômica. A Caixa Econômica ela é rigorosíssima, tanto a questão dos projetos, quanto da execução, quanto do pagamento. O senhor foi prefeito, sabe como não é vida fácil ter financiamento da Caixa Econômica. Vamos lá, voltando para Curitiba. Curitiba tem 12 projetos, os 12 já foram aprovados pela Caixa. Com detalhe, os 12 foram assinados em setembro de 2010. Jonas, eu estou falando, dezembro de 2010, um ano antes. Vou dar um detalhe, Fortaleza nem assinou o convênio com a Caixa. Nem assinou o convênio com a Caixa. Aí você vai aqui para o lançamento das obras. Aí a prefeita vai dar uma entrevista para os meios de comunicações, que ela gosta muito, dá uma entrevista, doutor Sérgio, de que
As obras da Copa irão começar em dezembro. A licitação, ela vai ser aberta agora no dia 9 de novembro. Se tudo correr bem, você falou aqui, ninguém entrar com recurso, até eu prometi à oposição que não vai entrar com recurso, que eu posso entrar com pessoa física. Se tudo correr bem, então, 5 dias para abrir, 5 dias para homologar, mais 10 dias para fazer o contrato, mais 10 dias para publicar. Se tudo correr bem, ninguém entrar com recurso, as obras começam em março. Se tudo correr bem. O prazo de execução das obras está aqui, documento da prefeitura. E se chover? Não, eu estou sendo otimista, eu disse hoje lá, eu sou otimista. O prazo de execução, 20 meses. Março, mais 20 meses, janeiro de 2014. Já morreu a confederação. E você sabe, pelo histórico dessa administração, como é que são os prazos das obras. O Jardim Japonês, que custou 1.800.000, passaram 3 anos para construir. O Sol da Mulher, que custa 70 milhões, já se vão 7 anos e nem pensamento de inaugurar. Como é que você quer que eu acredite que uma intervenção dessa magnitude que tem desapropriações, alargamentos, licitação, convênio com a Caixa Econômica, contrato de 215 milhões, se faça em 1 ano e meio? Eu podia ser o mais otimista dos otimistas da base do governo, para acreditar nisso. Então, agora, a Copa vai acontecer aqui? Vai. Isso vai impedir a obra de acontecer? Não. Agora que vai criar um bocado de transtorno para a gente. Na Copa das Confederações, essas obras estarem acontecendo, agora, que a Copa vai acontecer? Vai. Graças a quem? Graças ao governo do Estado, que pensou estrategicamente, focou. E é isso que eu bato no município. Vocês têm que focar as obras de vocês, e não tá lançando Beira-Mar, lançando Porto Santa Terezinha, querendo terminar o Metrofor, o Bidifor, que hoje é batizado de Transfor, que era uma obra do Juraci, querendo terminar aquela Vila do Mar, que era uma obra do Lúcio Alcântara, que era Costa Oeste. Vocês têm que focar. Tem que focar nas obras da Copa, sob pena de não terminar em nada. Então, por isso que eu não acredito. Não acredito que essas obras elas concluam no prazo da Copa das Confederações e nem na Copa do Mundo. Agora, que a Copa do Mundo vai acontecer aqui? Vai. Vai por conta da Arena do Castelão. Ok, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim e cada um dos senhores tem 1 minuto para as considerações finais. Vou começar aqui e com o deputado Sérgio Aguiar. Bom, primeiro de tudo eu quero dizer que, além de agradecer o convite do seu Jonas e também do Corecon, é de que a Copa do Mundo será uma autoestação fora de época. Será do dia 13 de junho ao dia 12 de julho, que é quando nós teremos a disputa esportiva. Segundo, é de que o legado que vai ficar na área do turismo também será o fundamental para todos nós. É claro que a cidade é boa para se receber visitantes, quando ela é boa para se viver, para quando seus moradores, seus habitantes gostam de estar na sua cidade. E com a mobilidade urbana que vai ter, através de metrô, do VLT, dos corredores de ônibus, tenho certeza de que essa Copa será uma grande festa, é o que eu costumo dizer. Serão 30 dias aí que o país vai mostrar que realmente é o país do futebol, fazendo a grande festa, a confraternização com os outros povos que aqui virão nos visitar e que tenho certeza, o grande incremento que vai haver para o nosso estado de renda, com o turismo crescendo e sendo bom, um bom turista vindo nos visitar aqui, porque nós vamos ficar nessa vitrine aí durante um bom tempo. Ok, vereador Jaime Cavalcante. Agradecer e lamentar, né, Sérgio, o curto espaço, estamos à disposição nesse bom debate, e dizer que Fortaleza, o Estado de Ceará, ele foi premiado, né, foi premiado com a vinda da Copa do Mundo para o Brasil, foi premiado com essa questão da Copa das Confederações, que vai dar mais tempo que as pessoas conheçam Fortaleza, conheçam o Estado de Ceará. Vamos agora falar em Estado de Ceará, né? Conheça Jericoacoara, conheça Canoa Quebrada, conheça as praias belas do Ceará, e que com certeza a Copa do Mundo vai gerar muitos empregos, vai gerar muita capacitação e vai gerar vai ter um fortalecimento da nossa economia local. Então, acho que Fortaleza, o Estado de Ceará está de parabéns em ser premiado com ser sede
da Copa do Mundo aqui no nosso estado. Ok, agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Panorama Econômico, que tem um apoio cultural do Corecon, Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará. Voltaremos na próxima semana com outro assunto em debate aqui no programa Panorama Econômico. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.